Georgia, oh yeah shit. I get my weed from California, that's that shit. Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui de volta. A gente vai falar um pouco sobre os materiais que a gente vai utilizar nos experimentos que a gente vai fazer. A gente vai usar uma latinha, a gente vai usar fitas, pode ser isolante ou fita normal. A gente vai usar uma tesoura, caso for necessário, para cortar o nosso querido balão. O balão, que é um dos nossos experimentos. A gente vai usar a seringa, que também é outro experimento nosso. São 3 experimentos no total. A gente vai usar o isqueiro pro fogo, uma vela, água gelada, uma água com gelo, geladinha, e uma panela. Esses vão ser os materiais que a gente vai utilizar e fiquem com o vídeo pra ver os experimentos com a gente. There's nothing like your touch. Para o primeiro experimento, vamos pegar um balão, vamos amarrar ele com o mínimo de ar dentro, depois vamos untar, molhar ele na água gelada, os dois lados, num prato com água e gelo, aí empana ele dos dois lados, depois joga ele, esquenta uma panela, joga ele dentro dessa panela quente. Aí ele vai encher sozinho com a temperatura, né, que vai aumentar e vai encher o balão. A gente botou o balão azul, fez com balão azul, porque ficou mais nítido essa questão de quando ele enche e quando ele esvazia, quando a gente pega com um pegador para não queimar as mãos e põe na água gelada de novo. Uma transformação isobárica é uma variação do volume e da temperatura de determinado gás, porém com pressão constante. No segundo experimento, vamos pegar uma latinha vazia, tampar a boca dela com fita isolante e vedar bem a latinha. Aí a gente põe em cima do fogo, a gente botou em cima da vela, esquenta bastante essa latinha e depois colocamos ela num prato com gelo novamente, uma água bem gelada. E aí com a temperatura mudando assim, a latinha amassa sozinha. A transformação isocórica, também chamada de isovolumétrica ou isométrica, é um tipo de transformação gasosa em que se mantém o volume constante e ocorre a variação da temperatura e da pressão. Para o terceiro experimento, vamos precisar de um balão. Encha ele e faça uma bolinha pequena que caiba dentro da sua seringa. Põe essa bolinha dentro da seringa e tape e feche a ponta da seringa para que não tenha por onde sair o ar. Quando você apertar a seringa, a pressão no balão vai aumentar e ele vai diminuir. E quando você puxar a seringa, a pressão vai diminuir e o balão vai aumentar, como podemos ver no vídeo. A transformação isotérmica ocorre quando um gás em condições ideais sofre variação na sua pressão e no seu volume, mas a temperatura permanece constante. O que foi a primeira Revolução Industrial? Em que época ela aconteceu? O que possibilitou o surgimento dela? Resposta: a primeira Revolução Industrial foi iniciada na Inglaterra em meados dos anos 1760 até por volta de 1850, marcando a industrialização mundial, a introdução de máquinas para transformar matéria-prima em produto final, de forma padronizada. Foi típico desse período histórico-econômico. O que foi a segunda Revolução Industrial? Em que época ela aconteceu e o que possibilitou o surgimento dela? Resposta: a segunda Revolução Industrial representou o aumento de indústrias e inserção de novos meios de produção. A segunda Revolução Industrial iniciou-se na segunda metade do século XIX, entre 1850 e 1870, e finalizou-se no final da Segunda Guerra Mundial entre 1939 e 1945. 3. O que foi a terceira Revolução Industrial? Em que época ela aconteceu e o que possibilitou o surgimento dela? Resposta: a terceira Revolução Industrial, chamada também de Revolução Informacional, começou em meados do século XX, momento em que a eletrônica aparece como verdadeira modernização da indústria. Isso acontece após a Segunda Guerra Mundial e abrange o período que vai de 1950 até a atualidade. 4.
foi a quarta revolução industrial? Em que época ela aconteceu? O que possibilitou o surgimento dela? Resposta: no final do século XVII foi a máquina a vapor. Desta vez serão os robôs integrados nos sistemas ciberfísicos, os responsáveis por uma transformação radical. E os economistas têm um nome para isso: é a quarta revolução industrial, que começa no ano de 2011, marcada pela convergência de tecnologias digitais, físicas e biológicas. I got my